e a pastora Miriam e os pastores pela confiança. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 16 e versículo de número 1. Marcos, capítulo 16, versículo de número 1. Amém? Vamos ler a parte A do versículo que diz: e passado o sábado. Diga comigo. E passado o sábado. Uma vez mais, diga comigo. E passado o sábado. Amém. Eu estava aqui e primeira vez que vi o Paulinho aqui, Paulinho Goldin, né? Isso. Mais ou menos me lembro o nome. Nós trabalhávamos junto na Safra Veículos. E estou falando uns 22 anos ou 23 anos atrás. E a dona era uma senhora que se chama ainda, não sei se faleceu, eu creio que não, Mísia. E ela se converteu na igreja metodista. E ele é um excelente funileiro. Se tiver algum carro para arrumar, pode levar, que ele é excelente funileiro. E justo na funilaria, a dona Mísia fazia culto toda segunda-feira de manhã. E era de porta fechada, a funilaria virava uma igreja. E eu tinha uma raiva de ir ali. Eu era consultor técnico ali, eu fazia de tudo para não entrar naquela funilaria, para ficar escutando a palavra de Deus. Eu e ele também não gostava não. Aí esses dias nós nos encontramos ali no Rei da Ferragem, e ele falou assim para mim: você lembra, Braz, olha onde a gente está agora. A gente não queria, mas Deus, olha onde trouxe a gente. E Deus é maravilhoso, né? Valeu a pena, a semente foi plantada lá, né? Valeu a pena aqueles dias lá, e eu era muito perturbado, mas ao mesmo tempo muito querido daquela mulher lá. E ela me levava na casa dela e dizia: Braz, você tem que se converter, você dá um pastor, só que você é muito rebelde, muito louco, e tá. E depois ela se foi para Campo Grande, e perdemos contato, mas a semente ficou. Que bom é servir ao Senhor. Está firme? Tem que firmar. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz aqui: e passado o sábado. Mas que sábado é esse? Esse é um sábado especial. Um sábado onde poucos pregadores falam desse dia. Porque se fala muito da crucificação, se fala muito da ressurreição, mas houve um dia, um sábado, que o céu ficou em silêncio. Um sábado que não houve milagre. Um sábado que não houve resposta de Deus. Um sábado que a esperança tinha se ido desta terra. Um sábado onde o silêncio tomou conta de tudo. Onde a incerteza tomou conta de tudo. Aonde aqueles que tinham esperança estavam perdendo a esperança. Onde aqueles que creram estavam perdendo a fé. Um sábado. O sábado depois da crucificação. E o sábado antes da ressurreição. E eu tenho visto na Bíblia que essa é a nossa vida. Porque se Deus queria uma morte e queria uma ressurreição, por que não fez em 2 dias? Por que teve que usar 3 dias? Se era só para ter uma morte e uma ressurreição. Para que havia um sábado no meio aí disso? Para que havia um dia de silêncio no meio disso? E eu entendo que a nossa vida é feita de morte, de um sábado e de uma ressurreição.
Como assim, pastor? Quando o povo quis adorar no deserto, foi preciso 3 dias. Eles queriam 3 dias para ir adorar e voltar. Quando Esther estava em uma resposta de Deus, ela pediu 3 dias para orar. E você vai ver que muitos outros foram 3 dias, 3 dias, 3 dias. E na nossa vida é a mesma coisa. Nossa vida existe um dia da morte. Aquele dia que o Senhor disse para Nicodemos, Nicodemos, necessário te és nascer de novo. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo, Nicodemos, morre e nasce outra vez. Se você não morrer, não tem como você nascer. E se nós não morrêssemos para nós mesmos, não teria como nascer para Cristo, nenhum de nós estaríamos aqui. Porque tudo começa com a morte. Tudo. A nossa vida principiou na morte do velho homem, quando decidimos crucificá-lo na cruz com seus desejos e suas paixões. Mas nesse dia que nós decidimos nascer de novo, matar o velho homem e nascer um homem segundo a imagem e semelhança de Deus, é também o tempo que nós vamos entrar em um período, muitas vezes de silêncio de Deus nas nossas vidas. Um sábado. Quantos aqui já não passaram ou estão passando o dia do sábado? O dia sem resposta aparente de Deus. O dia que parece que você ora, clama e não existe resposta. O dia que você está pedindo algo para Deus e você diz, Deus não está ouvindo a minha oração. Deus está com os ouvidos tampados. Parece que o céu está de bronze. Parece que não existe resposta para nada. Mas na vida, tudo começa com uma escolha. Não uma escolha tua para com Deus, mas uma escolha de você. Porque a Bíblia diz, foi Ele que nos elegeu. Foi Ele que nos escolheu. Não foste vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vocês. Quando eu era um drogado, quando você era não sei o que, Deus, Ele olhou e disse, eu imagino no céu, Ele disse para os anjos, preciso de um missionário para a Bolívia. Preciso de um missionário para a Bolívia, para o ano tal, para a data tal. Preciso que ele tenha um encontro com uma pessoa e esse missionário. E os anjos, eu imagino que eles não são oniscientes, dizendo, em qual igreja vamos buscar esse missionário? Qual igreja ele está? E Deus disse, não, ele está ali na Rui Barbosa, está drogado. Tem que marcar o encontro dele com uma irmã que vai evangelizá-lo, e esse é o missionário. Eu imagino os anjos pensando, porque eles não são oniscientes, pensando e dizendo, mas esse, Senhor, não está errado não. Esse daí não é flor que se cheira. Em realidade, esse não tem perfil nenhum de missionário. O Senhor acha que é esse mesmo? Deus precisava de alguém para reger a orquestra, alguém para cantar, eu não sei de onde você veio, mas Deus foi que te escolheu. Se você está aqui hoje, foi Ele que te escolheu. E Ele te escolheu da forma que você era. Mas Ele te escolheu na esperança de você deixar morrer a velha criatura. Ele te escolheu. E Ele te escolheu, e Ele sabe exatamente quem é você. Você não se conhece, eu não me conheço. Mas nenhum de nós pode dizer que Deus não nos conhece. Ele sabe quem somos. Ele sabe as nossas fraquezas, Ele sabe as nossas debilidades, Ele sabe os nossos erros, os nossos acertos. Ele sabe tudo, porque Ele é onisciente. Deus sabe tudo. Então você não foi uma escolha errada de Deus. Você não é um projeto errado de Deus. Você é alguém que Deus escolheu. E isso é o que importa.
Não foi homem nenhum que te escolheu. Eu tenho uma coisa assim com essa coisa, meu pai e minha mãe na fé. Eu tenho uma coisa meio, não sei, isso não me entra muito na cabeça, porque o meu pai na fé se chama Espírito Santo. Foi ele que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Não importa quem ele usou, não importa quem foi usado, o importante é que foi ele que me convenceu, foi ele que me chamou, e a ele seja a glória, a ele seja a glória. Então não somos devedores de ninguém, não somos devedores de ninguém para a salvação, mas a Bíblia diz, honra quem honra, está bem, mas para a salvação, só em Cristo. E isso é o mais maravilhoso. Muitas vezes somos chamados por Deus, e temos promessas de Deus, e aí lemos na Bíblia que a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E nós já se emocionamos com essa promessa, mas se nós começarmos a ver mais profundo a Bíblia diz assim, eu sou Deus que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Então eu descobri que quando eu entreguei minha vida para Cristo, eu não entreguei só a minha vida, eu entreguei 1000 gerações para o Senhor. Eu entreguei meus filhos, meus netos, bisnetos e gerações, porque a maldição foi quebrada, através da minha conversão, através da sua conversão e da minha conversão, não existe mais encantamento, não existe mais maldição. Eu me acordo que eu fui a uma igreja, quando eu me converti aí, fui a outra igreja, e eles queriam ungir todo o meu corpo, porque diziam que tinha que quebrar as maldições, e chegaram ao cúmulo da idiotice, vamos dizer assim, de querer que um fica nu, porque tinha que ungir até as partes íntimas, cada coisa, no meio evangélico que às vezes assombra um, sendo que o sangue de Jesus na cruz do Calvário, já nos purificou de todo o pecado, toda a maldição hereditária foi quebrada na cruz do Calvário, sobre a minha e sobre a sua vida. Isso é o mais maravilhoso, isso é o mais maravilhoso. Deus nos chamou com um propósito de morte, porque Jesus disse, aquele que perder a sua vida, a achará. O que é perder sua vida? Exatamente perder aquilo que você espera. Vossos pensamentos não são os meus pensamentos, diz o Senhor. E os meus caminhos não são os vossos caminhos. Todos os personagens bíblicos que você vê, tinham projetos, mas nenhum deles pôde cumprir o projeto da vida deles. Tiveram que cumprir o projeto de Deus para a vida deles. E isso é o mais maravilhoso. Você pode até fazer planos, você pode até fazer, não é pecado, mas a última palavra tem que vir de Deus. É Deus que vai executar tudo. É Deus que vai. Porque, irmão, senão não havia sentido esse versículo que diz, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. É Ele. Não que você tenha um destino traçado. Não. Você tem uma história com Deus. Você tem um projeto de Deus para a sua vida. Você tem um projeto, mas entenda algo, que esse projeto de Deus não vai se cumprir em 2 dias, é impossível. Tem uns que até tentam fazer com que esse projeto se cumpra em 2 dias, pulando o 2º dia, vão do 1º dia para o 3º, e não dá certo. Porque se você não passar pelo 2º dia, porque quando Deus te der um sonho, sabe o que Deus vai fazer? Até mesmo quando Ele te der um sonho, quando Ele disser que vai fazer algo na sua vida, a primeira coisa que Ele vai fazer é fechar todas as portas. Em outras palavras, Ele vai matar o próprio sonho que te deu. Como assim, pastor?
Deus disse a Abraão: Abraão, vou te dar Isaque. Sim ou não? Foi ou não foi? Só que depois Deus disse o quê? Mata o Isaque. Em outras palavras, o Senhor está dizendo: sacrifica o próprio sonho que te dei, para que Deus provasse que é Ele que ia fazer o impossível. Era Ele que ia fazer aquilo acontecer de uma forma que não estava escrito e que ninguém podia entender, que o cordeiro já estava preparado ali. Todos que são chamados, primeiro tem que passar pela morte, e depois passar pelo sábado. E essa é a parte mais difícil, o sábado. O sábado é a parte mais difícil, e aonde muitos desistem da caminhada, é no dia de sábado. É no dia que querem voltar a pescar, é no dia que querem estar no quarto escuro, é no dia que se vai a esperança, é no dia que diz que Deus não me ouve, é naquele dia que diz as portas se fecharam. Mas Deus só está dizendo para você: o sábado vai passar, e passando o sábado, isso me encanta. E passando o sábado, o sábado vai passar. Quantos sábados você já passou? Se você tiver memória boa, porque a gente é especialista em guardar as coisas ruins, mas as coisas boas esquecemos rápido. Se você analisar, muitos sábados já se passaram na sua vida. Muitos sábados. Mas quem sabe você veio aqui hoje com um sábado. Aquele dia que você não está entendendo o trabalhar de Deus. Você não está entendendo porque Deus está te levando outra vez à casa do oleiro. É aquele momento que você pensa que você já está pingando santidade, que você pensa que passou por todos os processos que Deus tinha para fazer. Mas existem momentos que Deus vai dizer até mesmo para o profeta: desce. Desce à casa do oleiro. Tem momentos que Deus vai dizer para mim, que sou pastor, para o pastor Jorge, para qualquer um de nós: desce outra vez. E é nesse momento que não é tão fácil obedecer. Por quê? Porque o sábado não é tão bom assim, mas é necessário. É necessário. Porque o sábado é o momento de você ver, nesse dia ruim, nesse dia mau, que Deus não perdeu o controle de nada. Esse sábado é a oportunidade de você cantar um hino novo. Esse sábado é irmãos, é a oportunidade de você ter uma história nova para contar. Esse é o dia melhor. Poderia tudo se resumir: morte e ressurreição. Mas o sábado era necessário. Todos nós vamos passar por um sábado. Eu vou contar um sábado para você. Eu fui chamado, e no primeiro culto que fui, havia um pastor pregando, chamava Geraldo. Eu lembro até hoje, da África. E eu tinha um cabelo bem compridinho, e era muito magro. Paulinho lembra? Parecia um prego. Quando ele me viu, ele falou: se você não fala que era você, eu não lembrava. E aí, esse profeta, missionário, disse: essa menina que está sentada aí atrás. Eu lembro até hoje, eu estava com uma blusa rosa. Nessa época, a rosa não era tão comum como agora. E aí o pastor que estava disse assim: não é menina, é menino. E ele disse:
é esse menino com cara de menina, fique em pé. E eu fiquei em pé e disse assim: você não entende nada, mas Deus te vai levar a um país, a 2 países, a 3 países, e mais que isso, Deus vai te ensinar uma nova língua que você não sabe. Deus está hoje mudando a sua história, e as promessas de Deus na sua vida vão se cumprir. E aí só lembro que caí endemoniado, fui liberto e toda aquela coisa. Gritava igual um louco na igreja, e me assustava com um amigo que tinha ali que gritava mais que todo mundo, hoje é pastor também. E eu lembro que o Jordevan veio me segurar e tudo isso, o pastor Jordevan. E aí fui fazer um seminário. Fiz um seminário, me preparei e nada. Fiz outro, me preparei e nada. E aí um dia, quando eu estou terminando o seminário para me graduar, fui excluído da igreja. E aí nesse dia eu disse: vou voltar para as drogas. Vou voltar, não tem mais nada que fazer. Estudei igual um louco e me excluíram. E me excluíram ainda por algo que eu não fiz. Se eu tivesse feito, amém, mas não fiz. E se tivesse feito, também não tinha vergonha de falar não. Mas não fiz, aquilo lá não fiz. Fiz outras coisas que deveriam ter excluído, mas me excluíram por aquela que não era. Porque é sempre assim, né? E aí, saí, passei no lanche do Zezinho, e estava meio triste, o Zezinho disse: Brazinho, você vai onde? Eu disse: estou andando. Aí falei para ele: você não precisa de ninguém para trabalhar aí? Nessa época Deus não tinha curado ele da gagueira ainda. Aí ele me disse assim: ô Brazinho, para quem que é? Eu falei: é para mim. Para você eu tenho. E eu comecei a trabalhar lá. E sabe o que? Eu esqueci de missões, esqueci do sonho, esqueci das promessas, o sábado entrou na minha vida. A única coisa que eu me focava era atender as mesas, servir lanche, atender as mesas, servir lanche. Se alguém me falasse de ir para a igreja, eu não ia. Não fui mais em igreja nenhuma. Não voltei para as drogas, mas não congregava. Até que um dia a Maria Lúcia, que está nos Estados Unidos, disse: vamos numa igreja lá em cima. O Zé, que era o pastor, e aí um irmãozinho lá estava pregando, e o irmãozinho falou assim: Deus manda te dizer que nada acabou ainda, que a sua história está começando. Eu disse: outro louco, já não crio em mais nada, já não crio em mais nada. E um dia, estou servindo as mesas, chega um senhor de boné, para um carro bonito lá, umas 2 da manhã, diz que está com fome, pede um lanche, e aí pergunta para o Zé: quem que é o Braz? O Braz é esse aqui. Ele me chama lá e fala: eu lembro de você, da safra, tal. Eu falei: você trabalhou lá, tá, conversamos e tal. Aí ele falou assim: eu tenho uma proposta para você. Você não quer ir para a Bolívia comigo? Tá louco esse também. Eu disse: não posso, eu estou trabalhando. Ele falou: não, senta aqui, rapaz, estou falando sério. Vamos para a Bolívia. E sabe o que, irmãos? Naquele dia Deus ressuscitou meus sonhos. Naquele dia Deus me provou algo, que Ele não precisava que eu ajudasse Ele em nada, que tudo aquilo que Ele me prometeu, Ele ia cumprir segundo aquilo que Ele prometeu. Está entendendo algo? Deus vai cumprir na sua vida exatamente aquilo que Ele falou, sem você precisar de um Ismael para ajudá-lo. Deus vai fazer de uma forma que você nunca imaginou. Deus não só estava me enviando um convite
para ir para missões, como estava enviando meu mantenedor. E por 20 anos. Não era um mantenedor de um dia, era de 20 anos. Deus é maravilhoso. Porque quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir o agir de Deus. E é por isso que nós não entendemos esse dia de sábado para nós é um dia difícil. Você pensa que foi fácil para aqueles homens, aqueles 11 ainda que estavam aí fiéis, entender o que Deus estava fazendo naquele dia? Entender que Deus estava só dizendo para eles: tudo aquilo que eu prometi, eu vou primeiro matar, para ressuscitar. Porque se Deus te prometer algo, Ele tem que te provar uma coisa, que Ele é Deus do impossível. Ele é Deus do impossível. Ele é Deus que quer ensinar a cada um de nós que as coisas não vão nunca acontecer da forma que nós esperamos. Porque Deus sempre quer nos surpreender. É por isso que o sábado é necessário. É por isso que aquela música, eu gosto daquela música, vou passando pela prova dando glória a Deus. Porque a prova também é um sinal de que Deus está comigo. A prova é um sinal que Deus está comigo. Quando você não entende nada, Deus ainda está com você. Porque Ele disse algo: estarei com vós todos os dias. Mas passado o sábado, acontece algo. O dia da ressurreição. E aí eu pergunto assim, e eu sempre questionei e disse: por que não Atos do Espírito Santo de Deus? Por que Atos dos Apóstolos? E eu entendi algo, que antes do sábado, eles eram exatamente o que está registrado aqui, ó, no versículo 14 de São Marcos 16. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Você entendeu algo? Que Deus ainda quer provar para você que a sua fé pode ser maior ainda. Eles creram no chamado, sim, seguiram a Jesus. Como eu e você cremos no chamado. Quando Deus nos chamou, nós cremos e estamos seguindo. Mas tem momentos que Deus tem que jogar na nossa cara, que ainda falta muito para a gente crescer na nossa fé. Porque tem momentos que a fé começa a querer desvanecer de nós. Existem momentos que nós queremos só usar a gasolina. A fé é a gasolina. A fé é a gasolina. Mas o motor é Jesus. Não adianta só você ter fé sem Jesus. Tem que ter um motor. Tem que ter um motor. Não adianta pensamento positivo. Um dia o irmão diz assim: eu estou com uma dívida tão grande, pastor, mas eu vou fazer o que me ensinaram. O que te ensinaram? Me ensinaram para ter fé. Eu disse: como é isso, irmão? Ele disse: é para mim pensar assim: não tenho dívida, não tenho dívida, não tenho dívida, não tenho dívida, não tenho dívida. Não sei de onde ele tirou essa fé. A dívida seguiu lá. Não tenho dívida, não tenho dívida. Pensamento positivo. Fé não é pensamento positivo. Fé é atitude. Fé é atitude. É de alguém chegar para você e dizer assim: você está enfermo de uma doença terminal. O médico chegar para você e dizer assim: você está enfermo, vai morrer. E você dizer: não põe um ponto final aonde Deus colocou uma vírgula.
Deus tem poder para me curar. E é isso que é fé. Fé é quando alguém quer colocar um ponto final, quando Deus ainda não colocou. Mas se Deus colocar um ponto final, não tenta colocar uma vírgula. Tem coisas que o sábado vem, só para a nossa fé aumentar. Por isso, quando o sábado vir na sua vida, o momento de dificuldade vir na sua vida, espere que o avivamento está chegando. Deus está fazendo você sair da morte para a vida. Deus, Ele primeiro mata, mas Ele começa a ressuscitar. Dá para entender isso? Você não está entendendo. Você não está entendendo. Você pensa que já morreu os seus sonhos. Não morreu nada. Deus só está provando para você que Ele ainda tem muito mais para aumentar na sua vida. Esses homens pensavam que a história deles tinha acabado no sábado. Mas o Senhor vem e lança sobre eles a incredulidade e dureza de coração deles. E segue dizendo no versículo 15: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão ao que crerem. Olha que maravilha. Mas houve uma preparação ou não? Houve ou não houve? Houve. Mas pastor, está tão difícil o sábado na minha vida. Mas o sábado é necessário. Esse momento de amargura, de tristeza, esse momento que as portas se fecham aparentemente, porque porta nenhuma pode fechar, porque Ele é a porta. Ele é a porta. E se Ele fechar alguma porta, uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Ti, Deus, cuida de mim. Cantar é fácil, né? Não é fácil? Até eu cantei agora. Mas e viver aquilo que se canta? E viver e crer que se uma porta se fecha é porque Deus está abrindo outra melhor. Deus está no controle de tudo. Mas o sábado é necessário. E é isso que eu quero que você grave na sua mente. E passando o sábado. Diga para o seu irmão: o sábado está passando. O sábado está passando. O sábado da tristeza, o sábado da angústia, o sábado da incerteza, o sábado da falta de fé, o sábado está passando. Porque o domingo, o primeiro dia de uma nova história está começando na sua vida. O primeiro dia de uma nova história. O dia da ressurreição é o dia que mudou o mundo, mudou a história desse planeta, mudou a história nossa. O primeiro dia da ressurreição foi o dia que mudou tudo, mudou tudo. E aquele dia que o Senhor está começando na sua vida uma nova história, os seus atos, porque você também vai ter que escrever um livro, Atos do Braz, Atos do Paulo, Atos de cada um de nós, porque nós vamos dar, irmãos, uma nova história. O que nós tínhamos para oferecer antes? Mas se eu começar a escrever um livro e dizer assim, Atos do Missionário Braz, dá para escrever um livro. Mas por quê, pastor? Não é os atos meus, é os atos meus porque aquele que está em mim é maior. Eles só conseguiram fazer algo quando eles foram cheios do Espírito Santo. Eles só conseguiram fazer algo quando eles passaram o dia sábado, e a incredulidade deles foi lançada no rosto dele, e eles passaram a crer.
E quando eles passaram a crer, eles receberam a plenitude do Espírito Santo sobre a vida deles. Eles saíram daquele lugar, eles saíram daquele momento de desconforto, e eles começaram a clamar e a buscar e a pedir a Deus as promessas sobre a vida dele. E veio naquele dia impetuoso, como línguas repartidas de fogo sobre aquele quarto, e encheram eles, porque eles começaram uma nova história na vida deles, de serem novos para Deus. É isso que falta. Deixar os sábados. Deixa o sábado. Não estou entendendo nada, mas o sábado está aí. E ele vai ser necessário. Deus não vai tirar da escravidão de Faraó e te jogar na terra prometida. Deus primeiro vai te levar num deserto, para que você entenda que Ele é Deus, e que Ele é Deus que supre todas as suas necessidades. Ele é Deus que supre tudo aquilo que você necessita, porque aquele que te chamou, Ele cuida de você. É assim. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Quem sabe você essa noite chegou aqui nesse dia sábado: pastor, eu não estou entendendo nada que está acontecendo, nem na minha vida. Eu não sei porque as portas se fecharam, eu não sei porque eu estou passando necessidade, eu não sei porque essa enfermidade veio, eu não sei porque isso chegou, eu não sei, mas eu sei que o sábado chegou para um único propósito, para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Para que você venha dar testemunho que Ele vive, que Ele vive, que Ele vive, que Ele vive, e que Ele siga cumprindo as promessas na sua vida. Se você quer vir aqui à frente para nós orarmos por você, saia do seu lugar, venha aqui, vamos orar. Porque as promessas de Deus estão vigentes ainda na sua vida, mesmo que você não entenda o sábado que você está passando. Mesmo que você não entenda a prova que você está passando, as promessas estão vigentes. É só o começo de uma nova história para a sua vida. Venha, eu tenho poucos minutos para orar. Se você quer, venha à frente, vamos orar. Diga: Senhor, eu necessito, meu Pai, que o Senhor lance no meu rosto mesmo toda a minha incredulidade, Senhor. Eu necessito desta palavra hoje, Senhor meu Deus, que o Senhor venha lançar no meu rosto, Senhor, quanto eu tenho sido falho, Senhor meu Deus, quanto eu não tenho crido, mesmo andando contigo, mesmo escutando suas promessas, Senhor. Eu quero, Senhor, que o Senhor lance no meu rosto, sim, Senhor, porque eu quero, Senhor, meu Deus, cumprir aquilo que o Senhor projetou para a minha vida. Por isso comece a clamar e diga: Senhor, eu não estou entendendo, eu não sei porquê, mas eu sei, Senhor meu Deus, que o seu nome será glorificado. Eu sei, Senhor meu Deus, que o Senhor fará o impossível acontecer. Eu sei, Senhor meu Deus, que eu tenho boas novas na minha boca para falar da tua grandeza, Senhor, porque o Senhor já está cumprindo na minha vida, meu Pai, aquilo que o Senhor prometeu, Senhor. Eu não estou entendendo, eu não entendo nada, Senhor, mas eu sei que hoje a fé, Senhor, no meu coração, eu sei que hoje eu creio de uma forma diferente, Senhor. Eu sei, ó Pai, hoje pela tua palavra, que o Senhor não vai fazer nada no primeiro, nem no segundo, o Senhor tem que fazer no primeiro, no segundo e no terceiro. Temos que passar pelos 3 estágios, Senhor. Temos que passar pelos 3 estágios. E uma vez que passamos por esses estágios, o Senhor então cumpre tudo o que tem para nossas vidas. Deus, aqui está, Senhor meu Deus, cada um desses irmãos que veio aqui à frente, Senhor, eu me coloco junto com eles também, ó Pai, eu me coloco aí à frente junto com eles, mesmo que eu tenha que ministrar, Senhor, e te pido, ó Deus, aumenta a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa fé, meu Pai, aumenta, Senhor, se é preciso, lança, Senhor, em nosso rosto, meu Pai, a nossa incredulidade, Senhor, e venha, ó Deus,
Deus, fazer, ó Pai, o impossível acontecer. Pai querido, Pai santo, Senhor meu Deus, escreve uma história nova com cada um de nós, Senhor. Escreve uma história nova com cada um de nós a partir de hoje, Senhor. Começa, Senhor meu Deus, a dar, Senhor meu Deus, esse avivamento que tanto estamos buscando. Derrama sobre nós as tuas promessas, nos enche do teu Espírito, Senhor. Ministra sobre nós a tua graça, a tua unção e o teu poder, Senhor. Começa uma nova história na vida de Saulo, na vida de Paulo, Senhor. Os projetos desde criança que tu tens para eles, ó Pai. Projetos, Senhor meu Deus, de pisar outras nações, de pisar outros povos, Senhor. Cumpra sobre a vida deles, ó Pai. Deus amado, Deus bendito, sobre a vida de Rodolfo, sobre a vida da sua esposa, Senhor. Sopra o nome deles, meu Pai, por muitos lugares, Senhor meu Deus. Deus, começa sobre os obreiros dessa igreja, meu Pai, um tempo novo, Senhor meu Deus, um tempo de refrigério, um tempo de crescimento espiritual, Senhor, um tempo, Senhor meu Deus, aonde estaremos, ó Pai, glorificando o teu nome, Senhor. Te damos graça, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus por esta maravilhosa palavra. Meus amados irmãos, apenas lembrando que amanhã nós teremos a tarde da bênção, ou melhor, a tarde vitoriosa, a partir das 14h30. E nós teremos, amanhã estará pregando o pastor Samuel Dias, ali de José Bonifácio. Se você conhece alguém que porventura tem depressão, está com problema no casamento, ele é um escritor, ele estará trazendo seu material, seus livros, e ele entende muito destas áreas, estará ministrando aqui a palavra de Deus. Estenda as suas mãos. Senhor nosso Deus, leva-nos em paz para os nossos lares, debaixo da tua bênção, debaixo da tua proteção. Guarda-nos, Senhor. Te agradecemos esta noite por estarmos na tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o grande amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, e a igreja diz: amém. Deus abençoe a todos.